Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje é com a banda Preto no Branco, uma banda gospel sensacional que já tem mais de 1 bilhão e 500 milhões de visualizações no YouTube. Uma das músicas gospel mais acessadas da história do YouTube. E olha, também fizeram um show na Avenida Paulista para 2 milhões de pessoas. E aí, rapaz? E aí, Lelé? Bom? Você tá bem, Fábio? Tudo bem? Você tá bem? Bom, Muito filho. bom estar aqui. Maravilhoso. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem. Sim, somos o Preto no Branco. Eu sou Luan, de Salvador, Bahia, tenho 32 anos. E estou muito feliz de estar aqui, né? Eu também estou muito feliz. Caminhando com esses lindos aqui, paulistanos, eles vão falar. Sou casado com a Joyce, de 33 anos. E sou um baiano aqui em São Paulo, na correria da música. E vivendo esse propósito, levando a mensagem do amor de Jesus. E você, Fadi? Eu sou a Fadi, Lorena Fadi, mas eu sou o Fadi pro artístico. Tenho 27 anos, vou fazer 28 daqui a pouquinho. Nasci no lar cristão, meus pais são pastores, isso diz bastante para quem é do meio cristão, né, sobre. Sou paulistana e apaixonada por Jesus, assim, todos os dias tentando entender como é que ele é uma resposta para a sociedade e como eu me faço também essa resposta através dele. Perfeito. Silas? Fala, Léo, eu sou o Silas, sou o mais velho da banda. Quantos anos? Eu tenho 33 anos. Já pode morrer, mas eu sou... Brincadeira, vai. Isso. Eu não posso morrer exatamente pelo próximo ponto, que eu sou o garoto que é pai na banda, pai de 4 filhos. Nossa! Com 33 anos você já tem 4 filhos. Exatamente. Eu resolvi começar tudo cedo. E aí, casado com a mulher mais incrível do mundo, a Litiane, minha esposa. Paulistano a milhão, mas resolvi sossegar agora, mudar pro interior, cuidar dos filhos, viver a música como ela é pra mim, intrínseca, intensa. Tô aqui cumprindo meu propósito, sei que Deus nos chamou para fazer algo lindo, marcar esse tempo, essa geração. E a prova disso é estar aqui com você hoje, abrindo esse espaço maravilhoso. Muito obrigado por isso. A Fadi nasceu em lar cristão. A Fadi e o Silas. E o Silas também. Você, conta um pouco da sua história antes. Eu nasci lá no subúrbio ferroviário em Salvador. Qual o nome? Ferroviária? Não. É subúrbio ferroviário de Salvador. Ah, tem. Eu também nasci no subúrbio. Isso aí, ó. Do Rio de Janeiro. E na Bahia a música é muito intensa. Eu não nasci num lar cristão, mas recebi essa influência musical através da vida do meu tio, que é compositor, cantor, guitarrista, compositor de algumas músicas que fizeram sucesso lá na Bahia, e do meu pai, que era colecionador de jazz. Então vivia nesses dois ambientes, né? E quando eu comecei a tocar, logo cedo, meus amigos de jam, de estudo, eram da igreja. Então já tinha, na escola e tudo, já tinha essa conversa com esses ambientes. E foi isso. E com vocês, se conheceram e se encontraram e decidiram fazer a banda quando? A banda surgiu há 7 anos atrás. Nós estamos completando 3 anos de banda. A gente entrou durante a pandemia. A gente iniciou esse processo por chamada de vídeo no início da pandemia. A primeira vez que a gente falou 2020. oi um pro outro pessoalmente foi dentro do estúdio para gravar a primeira música. Exato. Já pra gravar? Já pra gravar, a gente não se conhecia nem cantando. Então a gente, de fato, criou música, uma conexão na primeira música. E música é entrosamento, né? Então foi muito louco que Deus fez. Mas já era certo que vocês eram... e foram pra fazer um teste? Não, era certo. Era certo. Foi por indicação, né? De Entendi. Isso, exato. Entendi. E a conexão foi incrível já de cara? Tem sido. Foi. E apesar das diferenças. É o que houve algum problema aí nessa história? Não, é porque ele falou tem sido. Tem sido, parece que um dia não foi. Não. Quando a gente fez um grupo, teve uma conversa que assim, não vamos deixar que pequenas coisas não sejam conversadas, virem uma bola de neve e a gente se desentenda. Sim. Então a gente faz muita questão de estar sempre na mesma página e nós somos muito diferentes. Muito. E é maravilhoso isso dentro de uma banda gospel. O olhar é maravilhoso. Não, é exato, porque é muito isso. Muito diferentes como? Muito diferentes de todas as formas. Assim, musicalmente, vestimenta, politicamente, ideologicamente, muita coisa. A gente é muito diferente. E aí, sim, gosto de pra filme, gosto de tudo. E o corpo de Cristo, ele é plural. E é isso que a gente chama
de fazer parte, porque Jesus, ele traz esse fio condutor onde você pode pensar como você pensa e ainda assim pertencer a ele. É isso. Então, vira e mexe, a gente está discutindo, debatendo e a gente chega numa tese, assim, juntos. Ok, eu denominador concordo em comum, discordar, mas isso aqui com certeza é unânime. A gente tem uma música E a que gente fala, segue o que é unânime. o desenhista, né? Deus cria tudo diferente, usando todas as coisas, ele não faz nada igual. O desenhista desse universo. Aqui na família do Senhor todo mundo é diferente, mas a verdade é uma só. O som é preto no branco, sim, pra gente de toda a cor. Juntos vamos louvando ao Senhor. Exato. Muito bom. Muito Carrega bom. Essa verdade. Que paz que vocês trazem, sabia? Vocês trazem uma paz enorme. Pra eu estar aqui assim, tranquilo, você não sabe como é que é a minha vida. Que bom. Deixa eu falar, a música da pandemia. Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Como surgiu essa música e como ela se identificou tanto com tanta gente? Foi um presente, né? Na verdade, nós lançamos uma primeira música, que foi quando a gente se conheceu, que foi a canção Tamo Junto. E logo em seguida a gente já estava assim, não, a gente precisa comunicar de uma forma para esse tempo do que estamos vivendo. Os né? difíceis. Os tempos difíceis, da pandemia, as pessoas em casa, aquele pânico, Perdas, aquele caos. né, de familiares. E tinha uma música, um amigo meu da Bahia, Escandurras, grande compositor, ele me ligou na madrugada, antes de eu casar, a gente morou junto. Eu já tenho uma história com amigos da Bahia, compositores, o Thierry também é meu amigo, irmão, a gente faz aniversário no mesmo dia. Ele me ligou na madrugada e falou, irmão, passei um dia não tão bom e eu comecei a falar com Deus aqui, ele me deu uma canção e estava sem um refrão ainda, né? Ele começou a cantar e a gente começou a discutir o que deveria colocar na música. E a gente ficou tentando mexer, eu falei, a gente tem que colocar algo, veio assim um start, falei, coloca, quem cuida de você não dorme. Era madrugada, né? Tipo assim, madrugada, mas Deus está cuidando também. E tá bom, amanhã a gente termina. No outro dia de manhã ele já tinha finalizado o refrão da música, postou no Instagram dele, tipo, em horas já tinha batido 300 milhões de visualizações. No IGTV dele. Nossa. E ele é um compositor bem requisitado, né? Então, quando ele postou no Instagram dele, ele começou a receber propostas. Só que nessa madrugada, ele já sonhou. Tinha? Não, ele sonhou. Sonhou. Ele sonhou que eu estava cantando a música que muita gente também estava cantando. Então ele, meu irmão, tô recebendo muita proposta aqui, mas você que tem que gravar. Aí eu corri pro Amândio, pro Alex, pros meninos, e a gente foi correndo pro estúdio. E assim, os testemunhos são tremendos, né? Eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão, eu perdi meu amigo, ou eu ia me matar. Eu tava passando por uma situação muito difícil e me alcançou. Eu tava com fulano que tava na UTI, e eu vi essa música, me dava força. A gente chega nos shows, aí no camarim, um dia o rapaz foi ali no Amapá, né? O rapaz, ele levantou a camisa assim, uma cirurgia, eu tava à beira da morte. E eu ouvi essa canção e ela me deu força. Eu tô aqui hoje, ele trabalhando num evento, sabe? Isso não tem preço. Mas eu queria entender, como é que você interpreta esse sonho dele? Ele não é cristão. Ele é um amigo que eu tenho, que ele tem muita fé em Deus. E a gente conversa muito sobre isso, assim. Ele tem uma sensibilidade espiritual muito forte, assim, muitas vezes até a gente se surpreende, né, com essa situação. Quando o Thierry estava com o filhinho no hospital, eu lembro, eu estava no estúdio com os Escandurras e tal, a gente voltando na madrugada, de repente ele pegou o carro, entrou no hospital, foi lá, invadiu a UTI e falou, seu filho não vai morrer. E aconteceu isso, né? O Adriel tá vivo, é um milagre de Deus. E a gente sempre teve conexão, né, diante dessa transformação que a escolha. Eu cantava, tocava no carnaval, eu toquei na banda Fantasmão, Thierry cantava, tocava guitarra, o Escandurras também fez back um tempo. Então a gente tem essa amizade de irmão. E ele simplesmente sonhou e me explicou o sonho e tudo aconteceu conforme aconteceu no sonho, né? Não tem explicação, ninguém explica. Não, Deus. então, mas o que é esse sonho? Me explica, gente. Eu acredito piamente, existe certa visão dentro da igreja de que só quem sonha, só quem tem a revelação, só quem é usado por Deus, às vezes é a pessoa dentro daquele meio. E existe um conceito na teologia que chama graça comum,
que é basicamente a misericórdia sendo renovada todos os dias e o sol nascendo na cabeça de justos e injustos. Então, fala, mas é crente ou não é? Não sei. E simplesmente Deus usa a todos nós das formas mais variadas possíveis. E a gente precisa estar sempre atento de onde está vindo essa bênção, essa graça. Deus está te usando então, hoje aqui exato. para estarmos aqui falando dele. Então esse sonho dos Canduas pode ter sido uma conexão divina, dizendo que ele tinha o canal certo para usar essa música. E o canal era Lua e o Preto no Branco, na época. Sim. E eu conversei outro dia com a Simone Mendes. Sim. E aí ela falou sobre propósito, o propósito da vida dela, tal, sobre os propósitos, que ela disse que ainda não é o momento de cantar canções gospel, gravar e trabalhar com uma carreira gospel. Mas ela sabe que no momento certo ela vai cantar. Ela sabe. Eu sentia isso também. Eu cantava no carnaval e o meu chamado foi... Carnaval? Carnaval, cantava pagodão da Bahia. Toquei no Psirico, toquei no Fantasmão. Aquelas músicas... Léo Santana, Parangolé já gravou. Não, porque são músicas bem sensuais, às vezes. Exatamente. Aí eu cantava numa banda e foi justamente no último dia de carnaval, uma terça-feira de carnaval, na cidade de Baxios. Uma multidão numa praça pública. Eu vivia a minha vida, né, trabalhando e tal. Mas uma criança, ela veio na minha direção com um bilhete. Tem como explicar isso? E quando eu abri o bilhete, tinha escrito: Deus manda te dizer que você vai cantar para ele. Ah, não. Então, esse tempo que ela tá falando, ainda não é o tempo, mas ela tem a certeza. Sério isso? Sério. Sim. Lindo, né? Sério. E a minha mãe, quando eu comecei a trabalhar com música com 15 para 16 anos, ela começou a ir para a igreja e começou a orar pela minha vida, ela, minha tia. E eu tava na estrada, né? Foram muitos livramentos, né? Desci a favela para tocar, enfim. E vivi diversas experiências e tem esse negócio do tempo. Mas eu tinha certeza que um dia eu ia... Jesus vai pegar ele. Cumprir esse próprio... Jesus ia Não, mas pegar. isso aí não, é uma mensagem que, cara, é um tapa na cara. Não é um sonho. Uma criança chegar com um papel desse. Um bilhete. E aí, depois desse dia, me marca muito. A gente leva alguns tapas na tão cara, aleatório que chega a ser caminho. divino, né? Você fica... Demais. É isso. Chato. O quanto Deus se mostra de maneira que para o ser humano se mostra aleatório, mas é o fato de que ele controla todas as coisas. Uma pessoa num carnaval, num lugar completamente... Eu não sei se foi alguém que escreveu. Fora dessa atmosfera. Fora da realidade que você imagina que isso vai acontecer. Sim, exato. É um ambiente que não tem nada a ver com a realidade atual de vocês. Mas essa é a questão. A gente foi chamado para estar nos Dentro lugares... da improbabilidade, sabe? Isso, e não somente assim. Se a gente foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra, não faz sentido a gente estar fechado em um lugar de pessoas que já o conhecem. O que faz sentido é você estar e manifestar isso também. Naquele momento, eu Mas olha só, não estou dizendo que era um ambiente nocivo, tá? Sim. Mas é um ambiente que a gente não imagina. Não imagina. Não imagina a presença de Deus ali. Mas Deus Você não contextualiza isso, né? É onipresente. É verdade, é verdade. Né? Então, mas depois daquele bilhete, aquilo me marcou muito. Porque eu comecei a sentir incômodo de algumas coisas. Eu comecei a trazer a consciência. Calma aí, então não foi recebi o bilhete e mudei de vida? Não, foi um processo. Tudo é processual. Foi um processo de Tudo tempo. que é muito rápido, em algum momento Então, eu passava por um Você momento... entende o bilhete, melhor. Entendi. Ali eu estava ali cantando, mas muitas vezes estava ali, mas a minha mente estava assim... Mano, o que é que eu tô fazendo aqui? Quando eu saí daqui, tipo assim... Eu não tinha família, não era casado. Então, tipo assim, com o tempo, a minha consciência, ela foi me levando para um lugar, que é o lugar que eu estou hoje, e tenho lutado para poder ir para um lugar ainda melhor, assim, de paz, porque eu senti paz. À medida que esse processo foi começando, eu fui sentindo paz dentro das escolhas. Que essa consciência começava... E aí, você vai andar com tal pessoa? Você vai para tal lugar? O que você vai fazer em tal lugar? Porque às vezes o ambiente não é favorável aos olhos religiosos, mas você tem uma consciência que fala assim, não, você precisa estar ali para ser luz. Ou não. Tudo depende do tempo. Relacionamento com Deus. Relacionamento. Mas a gente sempre conversa. Então eu comecei a ter esse relacionamento depois desse bilhete. E depois de certas experiências, certas vivências, a gente percebe que aquele ambiente não é mais pra gente.
Sim. Tô errado? Não, Sim, tá certo. exatamente. Depende de cada Exatamente. história, né? Tem gente É. que vai Não, o conhecer- propósito- Mesmo é diferente. você sabendo que você é luz naquele porque ambiente. o propósito é diferente. É isso, você vai reconhecer Né? o seu propósito em Cristo. Aham. Às vezes você nunca mais vai pisar no lugar. Às vezes o seu propósito é Se estar lá do você lado de um ia amigo antes no ambiente, só não se tipo misturar, assim, mas tá lá. fazer uma Entendi, festa entendi. para as pessoas usarem, fazer várias situações, são escolhas, enfim. Sim. Mas você hoje desce numa favela para trazer uma mensagem de esperança, é totalmente diferente. Para você ver uma mãe de família falar assim, ó, eu ouvi a sua música e a minha fé foi fortalecida. É totalmente diferente. E a gente precisa disso. Né? Às vezes a gente vai no lugar achando que a gente é a solução para aquele lugar. Não, mas aquele lugar também é, É o solução combustível para pra nós. gente. É solução troca, para né? nós. Quando a gente tem essa troca, né? Com Não certeza. tem explicação. Eu gosto de ouvir testemunhos, sabe? Eu gosto de. Eu percebo que com esses testemunhos a gente tem uma troca, né? Sim. E uma troca que muitas vezes todos nós, além de nós quatro aqui, as pessoas que estão assistindo a gente também sente. E vocês têm algumas histórias? Nossa, bastante. Me conta alguma. Olha, eu tenho uma. A gente está falando sobre processo e é aquilo que a gente está discutindo aqui agora, é sobre propósito, né? Foi por isso que a gente entrou nesse nicho de conversa. E é muito louco, porque, por exemplo, eu canto desde que eu me entendo por gente. E eu comecei a tocar muito cedo, autodidata, nunca fiz aula, e sempre criado na igreja, tocando, mas eu nunca estive fora desse ambiente cristão. Mas não era algo que a minha família entendia que eu poderia fazer para a vida. Era um hobby. Então, eu cresci tocando, cantando, mas ali, para o ambiente de igreja, para minha família e tal. Desculpa te cortar então. Você quer dizer que havia um questionamento da sua família em relação ao seu futuro ou não? Na verdade, a minha família era assim, muito segura no sentido de música para você é um Profissão segundo plano. música, né? Não É o plano B. não existe a- Eu quero saber qual é o seu plano A. É isso. E aí meus pais me incentivaram tanto que eu acabei escolhendo por fazer uma faculdade de Direito. Perfeito. E fui trabalhar muito cedo, então o que eu fazia? Eu trabalhava durante a semana, cantava de final de semana, que era quando eu arrumava espaço, e era essa a minha rotina. Até que um determinado momento, aí que tá bacana, não é só sobre ambiente musical, né? É ambiente de qualquer forma. Uma hora você percebe que você não precisa mais estar naquele ambiente, aquele lugar te incomoda de alguma maneira. Perfeito. E eu era bancário, e aí... Lembro que na época, inclusive, eu trabalhava no mesmo departamento que a Tata Staniek, a esposa do Cossielo hoje. A gente trabalhava no mesmo ambiente sei, e tal. sei. E aí chegou uma época que aquilo começou a me incomodar de estar ali e não era por ambiente, não era por benefícios, era tempo. Eu senti que a música, de alguma forma, precisava extravasar de mim, que eu podia alcançar as pessoas de alguma forma com a musicalidade que eu tinha. E era muito louco, porque era trabalho da faculdade de Direito, eu estava cantando. Eu criava uma forma. Era no banco, tinha uma premiação de não sei o quê, Paraná, reunião dos diretores do banco. Eu posso cantar uma música? Eu quero cantar uma música para vocês aqui. E aí eu começava a inserir isso e senti que eu não precisava mais estar naqueles ambientes. Só que essa renúncia de mudar de lugar trouxe algumas dores que me fizeram crescer. E isso é o processo. Dores com a sua família? De uma maneira geral. Tipo, uma maneira, por eu exemplo. vou pedir demissão, eu vou sair de um trabalho que me traz uma estabilidade financeira Exato. para ir para o que Para viver um sonho. um sonho que a gente não sabe. Exato. Incerto. É certeza. Totalmente incerto. Mas aí que tá. A diferença de viver um sonho é viver um chamado. Eu não sei Perfeito. se de repente, explicando esses termos, viver um sonho é você abrir mão e correr atrás daquilo que você a vida inteira sonhou em fazer. Isso é muito bom. Viver um chamado é quando você está num lugar e você não consegue mais estar ali e as circunstâncias, automaticamente, Deus te leva a viver o que você sempre sonhou. Então, existe essa diferença. Chegou uma hora que não é que eu busquei cantar. Aquilo começou a acontecer de uma maneira tão inevitável que eu precisei olhar para minha esposa e falar, não tá dando mais, eu preciso cantar. E aí a minha esposa fazia, não, tô com você, bora. E aí foi que eu vivi o meu maior processo de vida. Eu saí do banco, tinha uma vida financeira até estável. E aí minha filha nasceu. Nossa. Nessa época que eu saí, minha primeira filha nasceu.
né? Porque você saiu do banco. Isso. Ela nasceu um mês depois que eu saí do banco. E você foi aí eu tava começar- tranquilo, tava vivendo assim, tinha minha reserva lá e fiquei tranquilo um ano. Mas a sua família, no caso sua mulher também, eles te apoiaram? A minha esposa, sim. A minha família, os meus pais, eles ficaram um pouco reticentes, porque quando eu fiz a faculdade de Direito, o sonho da minha mãe era abrir um escritório comigo. Então ela fez a faculdade a no sua mesmo mãe- período. Ah, Era pra entendi. nós nos formarmos juntos e montar um escritório. Então eu frustrei esse sonho. Eu frustrei assim, vou viver de música. Não, isso é um Acabou. peso. Enorme. Isso é um peso, Silas. A diferença, Léo, Né? é assim, eu tenho pais pastores. Aham. Ah, Então, eu comecei a ganhá-los por esse ponto. Claro. Eu tô cantando pra Deus, tá tudo certo. Orem por mim, me ajudem, eu preciso de vocês. Mas foi de fato isso. Só que começou a pegar quando eu comecei a viver um processo particular dentro de casa, que todo mundo acha que viver da música, do seu chamado, é todo dia estar bem. E aí chegou um momento que eu olhei pra minha filha, nós fomos despejados do lugar que morávamos, porque tudo que eu tinha acabou. Não conseguia me colocar, porque estar no ambiente musical é muito diferente do que se vê, né? Do lado de lá da tela. E aí minha filha estava dormindo, então num belo dia, essa cena não sai da minha cabeça. Nós chegamos numa casa dos meus pais, que eles deram pra gente morar de favor durante um período. E minha filha teve que dormir num papelão no chão. O meu guarda-roupa eram 2 cadeiras com um cabo de vassoura no meio, eu pendurei meus cabides e o resto das roupas ficou numa caixa que depois de um tempo choveu, alagou e molhou tudo, assim. Esse foi, eu fui dessa vida estável nossa. a esse processo e o tempo todo perguntando, Deus, se é o Senhor que está me levando a abrir mão de tanta coisa, por que eu estou passando por isso? Porque a gente sempre ouve pregações e tem certeza disso, de que quando você escolhe por Jesus, sua vida vai mudar para muito melhor. Mas o que as pessoas não entendem é que esse mudar para melhor é de dentro para fora. Não é que tudo vai vir até você e você vai mudar por dentro, não. Mas há um questionamento. Há um questionamento com certeza, mas é porque nós estamos o tempo todo com os olhos no que é material. Sim, Né? mas Isso é óbvio. essa é uma questão muito grande, cara. Sim. Tipo, a minha história, por exemplo, a que eu sempre conto também quando a gente vai falar, é que assim, eu tava tão decepcionada com Deus que, tipo, você falou de tapar na cara, né? Que eu tava numa mesa com os meus pais e eu falei assim, eu não sei se eu quero ir pra igreja. Tipo, eu não sei mais se eu quero esse Deus, eu não sei se... Aí meu pai falou assim, não, mas a Bíblia basta, o sacrifício de Jesus basta. Eu falei, pra mim não basta. Eu quero resultado, tipo, desse jeito. Formada em teologia, não sei o que lá, blá, 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 cruz. Formada em teologia? Eu sou formada. Nossa. E aí, sim, né, chatona, tava nesse lugar. E minha mãe, não, lê a Bíblia. Meu pai, Deus vai te trazer uma resposta. Eu falei, não, eu sou muito racional. Eu vou falar que é o Espírito Santo tá falando comigo, mas não, às vezes é a minha mente. Se ele quiser falar comigo, ele me dá um tapa na cara. Desse jeito. Na mesa só tinha eu, meu irmão e meus pais. Só. Fui pro casamento uma semana depois, eu cantando. O pastor cantou comigo, eu desci, ele me apresentou a esposa dele. Ele virou do nada pra mim e falou assim, a palavra do Senhor é permaneça. Permaneça onde você tá, permaneça chorando atrás da sua cama. Permaneça porque você pertence a Ele, você caminha com Ele, você sabe quem Ele é. Você não precisava de um tapa na cara, mas Ele é misericordioso bastante pra te dar. E eu fiquei vermelha até hoje, isso? eu arrepio. Sim, eu fiquei com vergonha do céu e da terra, abaixei minha cabeça, fui pro banheiro chorar. E falei, pai, me perdoa pela minha falta de fé. Me perdoa pela minha falta de fé. E aí eu olho a Bíblia, a gente às vezes vê tanta pregação triunfalista, né? Tipo, não vai acontecer do papelão, não vai acontecer. Mas a Bíblia fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E... No mundo tereis aflições, mas tem tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é Jesus dizendo. E aí, Perfeito. às vezes, a gente escuta tanta pregação triunfalista é assim, vai dar certo, você vai vencer, e você não sei o quê, e você não vai sofrer. E não é isso o Evangelho de Jesus. A gente vê um profeta que ficou quase em depressão, escondido numa caverna. A gente vê Jó reclamando com Deus. A gente vê, tantas Situações humanas, né? Situações humanas. Situações humanas. A Bíblia é muito mais para você se identificar do que para você se sentir um super-herói, né? Sim. Então é maravilhoso porque ele estava ali comigo e depois, que bom que ele fez tudo que ele fez na minha vida. Na hora do choro, E na hora do sorriso. esse processo é muito louco, porque assim, quando eu olho, Léo, a minha filha tem 7 anos já. Ou seja, isso aconteceu A há 7 anos filha que atrás. dormiu no papelão, no chão. Ela, minha filha, a Antonella, minha filha mais velha. É. É um prodígio. E eu olho lá atrás, Léo, no meio daquele vendaval, não fazia muito sentido.
Eu mesmo cheguei a perguntar, mas por que eu tô fazendo isso, cara? Eu tenho um currículo legal, é simplesmente voltar pro que tava dando certo. E ponto. Até porque quem olha pra gente que nasceu no berço evangélico, que nasceu numa família cristã, que tá cercado desse ambiente, imagina que você não tem suas lutas, suas dúvidas. A gente tem também, porque a gente é ser humano. Foi o que você disse, existem questionamentos. Claro. E às vezes esses questionamentos não são respondidos na hora. É isso. Sabe? Porque eu acho que é uma questão muito, muito pontual. O que é sucesso? Exatamente. O que é o sucesso? Porque isso aqui é sucesso, mas poderia não ter tudo isso aqui, mas também ser muito sucesso. Isso. Você está entendendo? Vocês poderiam ter colocado 2.000 pessoas na Avenida Paulista e seria um grande sucesso. Porque essa é a mensagem. Você está entendendo? Você atingiu uma pessoa. Uma pessoa. Não, Então, mas eu acho que o sinônimo do sucesso é efetividade, Léo. É o quê? É efetividade. Como eu assim? prefiro 1000 vezes. Eu tô sendo muito sincero aqui, eles me conhecem e a gente acho que pensa de maneira igual. A gente já fez show para 2 milhões, 1 milhão e 400, para TV, enfim. E foi muito bom, foi maravilhoso. Mas eu me senti um cara de sucesso. Quando eu cantei, uma pessoa me chegou no final do show e fez assim: você não sabe o quanto eu precisava disso hoje. Isso é o... Isso é mais sucesso para Isso você? é certeza. sucesso, Não, mas porque Deus, isso com me faz ter certeza. certeza de toda essa minha história. É a hora que eu olho pra trás e eu falo, cara, eu sou um cara de sucesso. Porque tudo que eu passei me trouxe bagagem, me trouxe propósito, me colocou num lugar onde eu agrego pra pessoas. O que é sucesso se eu não agrego pra você? Perfeito. O que seria evangelho se eu não mudo em você alguma coisa? Perfeito. Então, pra mim, sucesso é eu sentar de frente com o Léo Dias e dar uma entrevista? Mas é muito mais o Léo Dias olhar pra mim e falar, cara, vocês me trazem paz. Nossa, com isso certeza. é sucesso. Que sucesso ouvir isso. Isso é maravilhoso. Então, acho que cumpre esse propósito, sabe? Quando eu olho toda essa situação, nasce minha filha, nasce meu segundo filho no meio desse turbilhão, quando nós ainda estávamos nessa condição, minha Nessa esposa transição. descobre a gravidez do segundo filho. Ai, meu pai. E aí, tipo assim, sabe, Léo, quando eu falo muito de filho, porque eu entendo Deus muito como pai. E eu disse isso uma vez para eles, mandei um texto uma vez para umas pessoas dizendo isso. Eu entendi quem era Deus quando eu me tornei pai. Porque eu entendi o que é que Deus vê em mim quando eu olho os meus filhos. Eu tenho certeza do amor de Deus quando meus filhos fazem coisas que eu não quero que eles façam. E eu durmo e acordo amando eles cada dia mais. Então eu tenho certeza de que Deus continua me amando, independente de quem eu sou, aquém de quem eu sou. Então, isso muda muita coisa em mim. Durante esse processo, isso me fez entender. Agora, com o nascimento dos meus últimos filhos, porque chega, né? Em nome de Jesus. Gêmeos. Eu tenho gêmeos de 8 meses. Nossa, Deus. Eu tenho a Antonella, o Noah e agora os gêmeos, o Dominique e a Areta. Eu sou apaixonado pela minha família, que é o meu sucesso. Minha família é o meu sucesso. E aí, hoje, com o nascimento deles, eu entendo assim, eu cumpri isso. E eu vejo tantas pessoas querendo passar por essa história de vida, que pode parecer simples, porque eu tô contando de uma maneira reduzida. Mas hoje eu não estou no lugar que eu queria estar financeiramente. Hoje talvez eu não esteja no lugar que eu queria estar enquanto artista. Mas eu tenho certeza que eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. Porque tem muita gente sendo alcançada e isso é maravilhoso. Não entendi. Sabe, Léo? Não entendi. Pode Você ser não que- está no seu lugar, no lugar onde você queria estar financeiramente? Tá, eu quero mais. A ambição faz parte de mim ainda. Isso- Ser ambicioso é bom porque me motiva todo dia a levantar e querer trabalhar mais. Tá. E isso é maravilhoso. Eu preciso dar mais para minha família. E Deus entende de maneira, ok, isso. Com certeza. A ambição. Essa ambição que não é ruim, né? Tá, me explica isso aí. Porque Assim, às vezes Léo. eu questiono. Porque no meu entendimento católico, Sim, apostólico, sim. romano, Claro. a gente vê como com certa... com o pé atrás. Você entende? É porque a ambição Com é diferente de Tinha- ganância. tinha- É isso, eu ia usar esse tinha termo. uma passagem, não sei, um momento da Bíblia que eles falavam de é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, Agulha é uma porta, né? do que um rico. E né? traduzindo. Entrar no reino de Deus. Mas explica. E traduzindo, é assim, não, pelo amor de Deus, não vamos pegar isso fora de contexto e dizer que eu tô falando que a Bíblia tá errada. Não é isso. É que traduzindo, quando você traz para termo português, quando você traduz do que de fato foi escrita a Bíblia, camelo e corda são palavras similares. Mas a gente está falando aí no termo de corda.
corda. É mais fácil uma corda passar Pelo buraco de uma agulha. que agora faz mais sentido, uma corda do que uma linha. Faz. É mais fácil uma corda do que um rico Entrar no reino do céu. Mas quando usa-se esse termo do rico, não é sobre a riqueza Não. em si de ter muito dinheiro, é de estar ligado ao seu muito dinheiro, de você ser servo do seu dinheiro. A Bíblia diz que você pode servir a 2 senhores. Exato. Ou a Deus ou a Ou a Mamon. Mamon, que é o Deus do dinheiro. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. A Bíblia claramente coloca o dinheiro como uma potestade, como um outro Deus. Eu tenho um... A partir do momento que você coloca o seu coração nele, seu coração já não tá mais Como outro... em Deus. Interessantíssimo. Então, isso. essa questão da ambição não é um problema, porque ela pode te movimentar para você conquistar coisas. Esse ponto. A partir do momento mas você pode se mover com força de propósito em Deus. Se o seu coração está em ganhar dinheiro e só isso, então isso você é ganancioso. Você não necessariamente é uma pessoa que tem ambições. E aí o seu coração está no lugar errado. E é dessa Essa ambição riqueza é tipo que é o o contrário problema. do cômodo, né? É Como isso. dizem. É isso. Já é isso. Eu entendo isso. Quando eu digo que eu ainda tenho a minha ambição, sim, quero sim ter uma vida melhor para minha família. Eu quero que os meus filhos desfrutem do melhor. A Bíblia também diz que se crermos, nós vamos comer do melhor dessa terra. Então, eu quero viver o melhor que a minha terra possa me dar, mas eu quero deixar claro que eu aprendi. Sabe que você provavelmente já ouviu falar, dizendo como católico apostólico romano, então você sabe sobre Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz que ele sabe como é ter muito e sabe também como é não ter. E ele pede para Deus, não me dê muito, para que eu não vire refém disso, para que eu não fique soberbo, mas também não me deixe sem nada, para que eu não cresça o olho naquilo que não é A meu. frase do meu perfil do Instagram é isso: dependente de Deus e aprendiz da vida. Então, Eu acho que é esse caminho. resume Essa isso. ambição é boa para trabalho, Vivendo a mas tem que tomar dependência, cuidado para não virar ganância. Eu tô nesse lugar da ambição, de querer mais pelo meu trabalho e a que gente Deus tem, me recompense A gente por tem um isso. acordo que se a gente começar a se passar, a gente puxa. A gente pro tem chão. esse carinho. Me explica desse acordo. Entendi. Esse acordo é assim. Entendi. Eu adoro essas histórias. Adoro. A gente é uma banda que, graças a Deus, Léo, briga pouco. Mas assim, se Ou não briga. a pessoa tá se crescendo muito. Tá, Tipo tirando- assim, se você estivesse achando pra caramba. Baixou, porque a gente tá aqui pra E servir. vocês já chamaram a atenção um do outro? A gente chama pra várias coisinhas. Pra sempre, coisinhas, não chega a ser algo grandioso, não. né? Porque a gente corta antes, brincadeira. É a mais poldada. Não. Ah, mais o quê? Podada. A gente mais poda. Podada. Eu sou a mais podada. É porque ela é mais nova. E eu sou mais Dá polêmica. um conselho, tipo assim. É porque eu achei que você que fosse a mais restritivo, você que te cortava mais eles. Também. Também, Funciona também. assim, São é pontos. tudo. Vida, são pontos. são pontos. A gente se ajuda. Esse Por exemplo, complementa. Por exemplo, se a gente tem uma situação de fala. Os três falam bastante. Deu pra perceber que os três gostam de conversar bastante. Nós somos comunicativos. Eu achei que ia ter uma pessoa que falasse mais, mas não, os três falam bem. Não, os três falam bastante. É que cada um tem, a gente meio que já se entende quanto a pontos a Perfeito. falar. E coisas que eu não posso Exatamente por falar. causa dessas podas. É isso que eu ia falar. Existem podas, por exemplo, ó, esse assunto aqui não, tá? Esse assunto deixa pra fulano. Eu fico... Mas calma aí, Fábio. Agora você tá me instigando de uma maneira. Prazer, Léo Dias. Se você falou uma coisa que você não pode falar, é isso que eu quero que você fale. Mas é isso que a gente não vai fazer. Não, a gente pode falar sobre tudo. Mas é isso, assim. É isso. Não, tipo assim, eu cuidado. A gente tem um cuidado um com o outro, com a imagem do outro. E é muito importante. Eu tentando, tipo assim, É bom mudar de assunto. Eu já entendi que é pra mudar de assunto. Não, tô brincando. Não, de Mas verdade. é gostosinho, se complementa, assim. Quer que eu dê um Um spoiler. polêmico? Esse spoiler Um polêmico. exemplo. Atual e polêmico, que não gera problema entre a gente. Por exemplo, se a gente for falar de conceito social. Eu vim de uma realidade social, o Luan veio de outra realidade social, a Fad veio de outra realidade social. Nós temos um projeto que está para ser lançado que chama Nação Preto no Branco. Esse projeto foi gravado no meio de uma favela em Minas Gerais. No meio da favela. Nós Aglomerado escolhemos da um Sé. campo no meio da favela, DVD. fizemos um show incrível no meio da favela. Um DVD. O DVD, Sim. Nação Preto no Branco. Tá lindo. Ah. E nós, inclusive, demos Nossa, esse como é? nome. Desculpa, antes de que incrível gravar no meio de uma favela. Nossa. Ninguém tinha feito isso, acredita?
Sério? Sério. Pode procurar. Gospel. A galera falou, nunca Nossa, tô todo chegou arrepiado. aqui. Nossa Nunca senhora. chegou aqui. E era lindo, a galera da casa, assim, nos morros, cantando junto e participando. Nas casinhas, dentro da janela. Cadeira de Ai. praia, cadeira de plástico, em cima das lajes, assim, a gente conseguia ver do palco, a gente comunicava. Ele com o conseguiu, povo. tava sem óculos, eu sumiu. Nossa, A presença. Era muito bom, era muito bom. Era que muito incrível, mas continua. E a atmosfera maravilhosa. Vai lá, mas aí a Eu questão... quero mais, assim, pra você entender a entrega do lugar que você tá. A gente tava num lugar que choveu no dia do DVD, o palco era todo aberto, não tinha uma cobertura. Nós estávamos desesperados e Deus foi tão bom que na hora que a gente pôs o pé no palco, parou a chuva. Só que era um campo, então ficou uma lama, era uma poça de lama assim de 4, 5 dedos. A galera arrumada, metendo o pé na lama, pulando, jogando barro pra cima. Foi lindo essa entrega, essa necessidade que a gente precisa, deixa claro que a gente precisa levar essa arte e levar Cristo para esses lugares. É muito fácil eu levar em lugares onde o acesso é bom, mas é muito melhor. Isso é sucesso. Muito. Isso é sucesso. Quando eu chego no meio da favela e faço, viu, eu tenho algo aqui que pode te dar uma esperança de vida. E quando acaba Sabe? isso, as pessoas, nossa, nunca teve isso aqui. É isso. É. É mais A primeira do que vez que religioso. vocês fizeram, isso dar acesso à combustível, arte, à né? cultura. É, porque Mas eles... por que você tava usando isso como pauta pra explicar? Porque eu lembro que quando nós começamos a discutir sobre isso, eu tinha muitos receios. Gente, cuidado. A gente está entrando num ambiente que não é nosso. Eu, particularmente, hoje, eu não moro numa favela. Eu não sei exatamente como entrar. Eu tenho medo de comunicar errado. Ó, a gente está num ano De político. parecer que a gente tá usando a galera. Vamos tomar cuidado. E aí, assim, eu lembro que a gente discutia muito sobre isso. Porque, diferente de mim, por exemplo, a FAD faz muito serviço social. Diferente da FAD, o Luan morou numa favela. Então, cada um tem uma visão sobre o mesmo ponto. Sim. E a gente precisava discutir sobre isso. Então, no começo parecia assim, meu Deus do céu. Porque o que acontecia? Nós tínhamos medo, Léo, de usar a favela como cenário. Porque Não é servir hype. eles, tipo, usá-los. E a gente não queria fazer. Perfeito isso. Eu não Eu não queria. tinha pensado A nisso. Então, isso teve toda motivação uma muda discussão tudo, que dá lá entende? no nosso É coração. chegar lá, gravar um DVD, beijo, tchau, gente, vou embora. É tipo, É a isso. motivação, É o isso, dá like. propósito. muda tudo. Justifica perfeito, tudo, dá like. entendeu? Aí teve uma like. briga, uma discussão Mas pra essa saber discussão. onde tá o nosso coração nisso, tá no lugar certo, como que Entende? vai servir. Qual E o aí- impacto que nós vamos Isso. trazer a essa comunidade? Qual a Exato. mensagem que nós, mesmo depois de sairmos, vamos deixar lá? É Exato. isso. E antes de entrarmos, o como seremos para entrar lá? E a gente também experimentou isso no clipe de Eu Sou a Voz. que nós Exatamente. gravamos, antes do DVD, nós gravamos, tá até disponível no canal do YouTube, uma canção chamada Eu Sou a Voz. Nós gravamos na favela da Penha e nós vivemos Em São Paulo. uma a realidade experiência daqui. sobrenatural. No assim, com as clipe nós temos pessoas. uma imagem Forte. que um barraco pega fogo e tem uma menina correndo pedindo ajuda para apagar. E aí a gente corre com baldes para apagar. Só que isso aconteceu dias antes na favela com essa menina. Então a gente E ninguém apagou a gente o fogo. expôs E uma a criança história. Morreu. Sobrou sua carga é. dentária. É. Então e a a gente realidade, expôs a né? história. Então quando ela essa história. chora, ela realmente está pensando, isso pode acontecer com a minha família. Então não foi uma interpretação, foi Foi a vivência mesmo. Não tinha atores, eram as pessoas da favela, em barracos da favela, então a gente queria isso. exposição Assim. real. Eu não quero usar de cenário. Usar de cenário não é bacana. Não é legal eu expor a tua realidade difícil, dura, a fim de um detrimento de sucesso. Uma visão utilitarista, Não, né, é dos isso, outros. exato. E a gente ficou com esse medo. Então a gente discutiu de verdade. Quando eu digo discutir, era assim: gente, vamos ligar pra conversar, vamos entender. A gente uma vez estava gravando uma música, a gente parou no estúdio. A gente gravou, tipo assim, a gente demorou 1h30 pra gravar a música e 4 horas discutindo sobre isso. Pra entender onde Pra tá nosso entender. coração. E um questionando Pra ter o outro. Mas o que você Tá acha todo disso? mundo alinhado, Mas você né? acha que tá certo? É muito louco. Tem uma fala do C.S. Lewis que ele fala que até a bondade fora de Deus é pecado. Sim. Então, se a gente faz, pode ser a coisa mais bonita do universo, mas se a gente souber que a nossa motivação não estava no lugar certo, nosso o coração tempo, não né? estava no lugar certo, do que adianta? Porque você vai estar vendo 30 coisas, mas a todo momento Deus está olhando pro meu coração. E aí? Tipo, é isso que me preocupa. Nossa, quantos questionamentos. Nossa. Nossa, é profundo Não é isso. fácil ser plural, Léo. É, Quando mas é você muito tem- profundo. Quando você tem uma, tipo assim, vamos cantar pra igreja? Vamos. Pronto, é muito fácil. Faz música que o povo da igreja gosta de cantar e canta. Agora, nós somos uma banda da igreja, uma banda gospel, uma banda evangélica, com o termo que você quiser usar. Só que a gente canta pra todo mundo. Aí você tem que ter cuidado. Perfeito. E vocês querem atingir principalmente
Todo mundo. Quem não tá tão próximo Assim, a esse cenário de igreja, a gente vai né? ter canções que você vai colocar numa devocional e canções que você quer conhecer Jesus mais e você vai entender um pouquinho mais dele. A gente quer ter canções Porque onde você vai Jesus, sentir ele impactado e comunicou falando, todo mundo, né? pelo amor de Deus, eu preciso servir esse Deus. A gente quer tudo isso. Coisa pra você colocar no seu Jesus, churrasco com a ele família. comunicou Churrasco com o com a cobrador de família. impostos, ele comunicou com um sacerdote, com religiosos, ele comunicou com oficiais, ele... Ele comunicou com a prostituta, ele comunicou com todo mundo. Com todo mundo. Por E que aí, não comunicar? Paulo, como eu disse Ele pra você, veio pros disse pecadores, né? Ele veio pros pecadores. É isso. E aí, até mais, ele veio Pros para seus, dele, os seus né? não Pra quem receberam. era da etnia dele. Ele veio para os judeus e aí ele não foi bem recebido. E aí ele nos deu o direito de ser chamado filho de Deus. Isso é Por lindo. adoção. Paulo diz assim depois, né? Que Jesus morre, ressuscita, vai, fica Paulo. E aí Paulo diz assim, sejam meus imitadores, imitem o que eu faço, porque eu estou imitando Cristo. Então, Léo, se o que a gente faz não te traz paz, não agrega, se não entende você enquanto ser humano, eu não estou imitando ele, que é o que ele faria. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, andando entre nós, era lá na favela que ele estaria. Também acho. Então, quando você fala qual é o nicho que vocês querem atingir, a gente, como uma banda cristã que quer ser parecido com Jesus, a gente quer todos, assim. Não, e não é uma questão de, eu estou sendo presunçosa, mas é porque eu acredito que a mensagem de Jesus seja para todos, entende? Tem acho que é um escritor chamado Paulo Bravo, que ele pega e fala, né, que o ensino de Jesus segue sendo atual porque ninguém viveu ainda. Sempre falta alguma coisa e você vai para uma direção tão errada que não é. E o que a gente está tentando fazer é isso, assim, Exatamente. tentar Eu fui influenciá-lo. alcançado pela música também, né? De alguma forma, pela música gospel. Porque Sim. quando eu tava viajando com a banda, a gente tava assistindo os DVDs gospel. Então isso também tem uma parcela. Eu acredito que a arte, ela tem essa força, né? Com certeza. De quebrar as barreiras, de chegar nos lugares. De traduzir Jesus Cristo. E hoje a inclusive. gente faz muito evento junto com outros artistas, né, seculares, e a gente recebe essa resposta. Tipo, nossa, eu precisava ouvir isso. Na Paulista, então, Foi. recebemos Foi lindo, muitos foi lindo. testemunhos, assim. A gente tocou depois da Fafá de Belém, logo depois teve o Padre Fábio de Mello, Isso. depois foi Xamã. olha Thierry. que plural, depois o Thierry, depois o Leonardo. Então, Nossa, gente, muito plural. então, é um presente. Muito plural, é muito Tem plural. essa porta que Deus abriu. E a pra nós mensagem estarmos chegou, ali, a gente desceu, a galera passando essa falando. mensagem também. De alegria. Nossa, eu me senti em paz. Nossa, eu me senti perdoado. E você vai ouvindo e fala, meu Deus do céu, e você não tava ali, no canal. Repito, somente volta lá atrás e você fala, todo esse processo valeu a pena. É muito bom ouvir tudo isso, é muito bom. Foi importante passar por tudo isso, né? É muito. Vamos falar de regravações? Não. Com certeza. A Fad tá aqui tá hoje. Ela tá... Vamos falar, vocês regravaram muitas canções e falem sobre isso. Sobre regravações, É. a gente regravou, você diz de outros cantores? Secular, gospel. Na verdade A gente regravou num projeto que a gente tem da Apple, que a gente regravou uma canção de um outro cantor, de uma outra cantora gospel que chama Cassiane. Maravilhoso. Conheço. na verdade, Uma canção linda, quem interpreta é a Diva. Fad, inclusive. E na aí, verdade é o contrário, né? é, Artistas que tem regravado gravam muita coisa nossa. do Graças Brasil. a Deus. E eu me Sim, troquei. única. É. A Tá gente chorando tem... porque ninguém explica Deus? É a rodo, assim. Ninguém explica a Deus, muita gente. O Marcos Bellucci gravou. Por exemplo, tá chorando porque... Criança chorando Esperança, porque cantou foi Luan Menotti. Santana. Os Menotti. Os Menotti gravou Tá Chorando Gente, então Porque. entendi. Agora sim. Legal Muito isso. tem E a gravado. gente recebe muito feedback, assim, no Instagram da banda, Sim. que eles ouvem a gente. Essa canção, Tá Chorando Porque, faz parte do show do Tiro Lipa. Pronto. Ela é Jura? parte do show do Tiro Lipa. Ele até fala na entrevista contigo, me mandaram. Eu faço parte de um grupo, do nada o Tiro Lipa me chama. E aí, mano, beleza e tal?
Não, minto. Ele foi no Instagram da banda. Sim. E, mano, vocês têm como vocês me passarem o playback? Porque teve toda a situação com o sogro dele e essa música ajudou ele falou na entrevista. Isso aí. Sim, E aí, verdade, direto, agora ele me lembrei. chama, Isso aí. assim, ele, perdi os playbacks, me manda aí de novo que eu vou cantar no navio do Safadão. Foi. Aí eu já falo assim, Mas isso é ambiente pra tocar? o Quem vai testemunho, ele definir? conta a história e aí, olha o que Deus faz, né? Inexplicavelmente, Você as vê- pessoas estão ouvindo você vê uma mensagem de consolo. Como eu sou limitado, né? Eu acho... Não, eu ainda brinco, eu falo, e aí, você quer qual versão hoje? Eu tenho uma versão aqui, pagodão da Bahia, tem a versão piseiro, tem a versão acústica, você quer qual? Manda todas, o que eu senti lá? Mas é muito louco isso, porque você fala da limitação, mas é porque a gente vive em estereótipos, né? Então, se você fala, você é cristão católico, cristão protestante, se você é de uma religião afro, tudo tem grandes estereótipos, né? E a vida vai impondo Características, caixas pra gente. Não, e aí você, se você é tal coisa, você cabe nessa caixa. Se você é tal coisa, você cabe nessa caixa. E eu acredito muito que a gente vai pegando composições e vai falando, isso me cabe. Porque eu sempre falo, né, que ser é bastante, assim. Então a gente precisa entender quem nós somos, tipo, quem é Léo? O que Léo gosta de verdade, não o que o seu meio diz se você gostar. O que você realmente gosta. O que cabe. E aí você E é tão legal, porque é o que eu tô existe falando, dessa assim, forma. você vê uma dupla uma dupla sertaneja como os Menotti, um humorista como o Tiro Lipa, fazendo regravação nossa. Como a gente já viu, por exemplo, Lua Santana cantando exato. música nossa, o Whindersson Nunes cantando música nossa. Isso é muito, muito, muito legal. Isso pra gente, assim, é um presente. Porque são artistas que a gente acompanha e a gente descobre que esses artistas acompanham a gente, mas que mais do que isso a mensagem tá chegando pra Exato. muita gente, não só Eu para não vou colocar principal. Deus numa caixa. não só pro nosso público, pra outros públicos. Tá, vamos falar dessa minha limitação e da limitação da sociedade. Eu quero falar da Fadi. Sim. Você não tem um estereótipo da cantora gospel? Não. Não. Como é que é isso? As pessoas, quando chegam a você, falam... Assim, eu acho, sem te conhecer, sem conhecer o Preto no Branco, você é cantora gospel? Muito. Muito. Inclusive, você é crente? Existem vários questionamentos. É. Porque esperam de mim outra coisa, né? Esperam cabelo longo, às vezes. Esperam que eu vestido não use longo. calça. Esperam que eu não passe maquiagem. São vários estereótipos. Você tem assim. tatuagem? Tem. Sim. Sim. Mas jamais, tipo, tá. uma cabeça raspada, né? E às vezes me perguntam, por que você raspou a cabeça? Foi porque alguém tava doente, você... E eu fico, não, foi porque eu quis. E é muito louco como querer, tanto por uma mulher na sociedade como uma mulher cristã, tem um peso, assim, tipo assim, como assim, porque você quis? Mas porque eu posso querer, assim. Então, E sua família também? A minha mãe responde de mim. Ah, é? Então não. Meus pais são pastores, a minha mãe ela raspou em propósito, na verdade, pra que uma irmã engravidasse. Eu nunca contei isso pra vocês. Não. Pra que uma irmã da igreja engravidasse. E essa mulher realmente engravidou, ela era estéril, assim, pelos médicos. Aham. E foi esse propósito pra essa irmã. Mas não, eu fico muito feliz, assim, de talvez representar o que tantas pessoas às vezes falam, será que eu sou crente por gostar disso? E por gostar de tal coisa no meu físico? Sei lá, eu gostar mais de calça larga ou justa, ou a minha vestimenta. E são tantos questionamentos. A sua vestimenta diz sobre você? Eu acredito que a gente precisa ter cuidado sempre. Porque tem toda a questão, tipo assim, que o meu corpo ele tem uma representação e o que eu quero passar pro outro, pro olhar do outro. Mas eu não acredito que existe uma vestimenta crente ou não. Entende? Eu me construí socialmente. Excessos, né? Excessos. Eu tenho sabedoria nisso. Os meninos sabem que eu sou a última pessoa que vai jogar. Tipo assim, tá linda! Tipo assim, o que você quiser usar, não vou estar. Você não é. Zero sou, entendeu? Mas eu me cuido porque eu sei que eu sou uma referência, que as pessoas olham pra mim como uma inspiração, às vezes. É muito louco ver isso, sabe? Teve gente que mandou mensagem, raspei a cabeça por sua causa. E eu tô tipo assim, amada do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, eu fico... Calma. Então eu amo a liberdade de Jesus Cristo, aquilo que ele me proporciona. Eu amo ser escrava dessa liberdade, né? Que a Bíblia até usa esse termo. E... Enfim, é porque, não sei, eu só sou, entende? Eu não fiquei pensando. Tá, entendi. Mas... Não foi algo orquestrado? Não foi algo orquestrado. Eu tenho, às vezes, por exemplo, eu gravei o Nação Preto no Branco com cabelo rosa.
Lá eu tô num na cenário do meio comunidade. gospel. Como isso vai ser recebido? O Eu não encontro, sei. por exemplo, a gente fez o encontro, participou do encontro com a Patrícia Poeta. Eu tava com o cabelo E com ela tava com o corações. cabelo azul com corações rosas. E lindo. E assim, é que eu só achei bonito. E é artístico. E é isso. Então não tem grandes explicações. E se as pessoas pegarem disso como é que eu vou ser? Quem eu sou? Quem eu sou em Jesus? Eu acho isso tão mais O relacionamento profundo é tão do que mais importante, né? do que qualquer pessoa falando isso é Perfeito. pecado, sim ou não sei o quê. Cara, leia a Bíblia, ora, tenha seu relacionamento com Ele. Perfeito. E é uma delícia, sabe? Concordo com você, mas eu lido e tenho pessoas cristãs muito próximas que não pensam assim. Não. Sim. Não, né? As mais tradicionais, mais de um Sim. tempo, São de vários outro tempo. pensamentos, Você exato. entende? Com certeza. Amado, minha avó aqui é do Reteté, da Assembleia, minha família toda. Eu tenho uma outra avó da Congregação Cristã do Brasil que tem questões seríssimas raciais. Tipo assim, de não gostar da minha mãe por ser preta. Então, eu lido com muitos aspectos da religião, assim. E amo, inclusive, lidar. Eu amo ser ponte, eu sempre brinco, né? Porque eu faço parte de vários movimentos. Hoje eu sou coordenadora do Movimento Negro Evangélico em São Paulo. Então, assim, são vários debates sociais de várias coisas. São construções. E o que eu mais entendo é o respeito ao diálogo. Eu jamais vou desmerecer o que uma pessoa acredita. Se alguém se a minha avó, ela fica, você tá linda, mas eu prefiro o cabelo longo. Eu vou respeitar. E tá tudo bem. Se ela virar pra mim e falar, isso é pecado, eu falo, vó, eu senti Jesus em paz comigo nisso. Eu tô em paz em Jesus. Mas se Jesus falar pra mim, quero que você deixe crescer, eu vou. É isso aí. Se eu sentir no meu coração que eu vou. Mas a minha maior responsabilidade com a minha história é que só eu posso viver a minha vida. Entende? Entendi. Então, assim, vamos falar muita coisa. E eu preciso realmente ter esse discernimento, mas jamais vou desrespeitar, meu. É isso, eu tenho uma devoção pelas pessoas de saião e o que for de meu cabelão, o que for, porque é maravilhoso. Falam comigo, Jesus usa a vida delas e glória a Deus pela sua vida, entende? Perfeito. A diferença é que eu não vou ficar interferindo muito. Perfeito. Luan, você veio da Bahia de Todos os Santos. Sim, terra boa, comidinha boa. Sim, mas Música boa. de uma pluralidade Sim, que em eu relação à religião. Pluralidade religiosa. Sim, Como é que você encara? Porque naturalmente. é o seguinte, Nada mais baiano que vamos falar mais... Do jeito que ela falou. Não, mas tipo, vamos, olha a só. respeito, eu acho que a chave está no respeito, né? Respeito. A Bíblia diz assim, Perfeito. não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Isso é Eu uma amei. dívida que eu tenho, independente das diferenças. Então, o que eu tenho que fazer é amar. Eu, assim, a minha infância é esse plural mesmo, fui inserido, né? Branco, preto, amarelo, do candomblé. A minha família também. Do candomblé, Toda Mas eu não- plural. da Mas eu- Universal. Nossa, ó, eu vou Mas- falar meus amigos de infância. Vai. Juninho, filho de pastor. Nossa, tipo assim, o neto todo mundo junto jogando bola e tá tudo certo. É, Todo mundo se respeitando. mas era assim mesmo? Sempre foi assim. Porque a gente Assim, sabe que... pelo menos assim, eu cresci. Talvez foi a criação que a minha mãe. eu acho que é muito particular. Meu pai, não, minha existe até mãe. agora uma lei sobre a intolerância religiosa, né? Tanto que foi um dos meus pastores que falou no Jornal Nacional, se não me engano, sobre. O Levi, maravilhoso, um beijo se você Pelo menos ouviu isso. na minha vida. A sua Sim, criação, então na existe minha questão criação, de intolerância assim, religiosa. respeito. Mas a gente está desconstruindo, igual o Lu falou. Exatamente. Eu nasci na Bahia e comecei tocando música da Bahia. Então eu toquei no Psirico, né? Então sempre dialoguei tranquilamente, amigos de quarto, mesmo quarto, hotel, músicos. O amor está acima de tudo, assim. A gente respeita a fé. Eu não posso, assim como respeito a minha fé, e todos eles respeitam. Se tiver a oportunidade de conversar com todos os meus amigos da Bahia, todos eles olham assim para minha história, para o que Deus fez principalmente e vem fazendo na minha vida, e falam assim, cara, que lindo isso que você está vivendo hoje. Muito lindo. Mas vocês também admitem que houve uma evolução
do meio Claro. Não, com certeza. em relação Com certeza. à pluralidade religiosa, Eu cresci- em aceitar as religiões afro. Eu cresci Não, num você contexto percebe? certeza, onde não. eu Isso ouvia existe testemunhos. na própria Bahia. A gente conversa muito sobre isso, mas aqui em São Paulo, de testemunhos de a gente entrou, a gente quebrou o terreiro, Não, e não, a gente não, fez não. tal coisa, e existia É isso. certo Isso- orgulho, mas isso a gente pode- tem quebrado. Existir, mas eu nunca estive inserido Nesse nesse tipo meio. de Nesse meio. pauta. Mas- Mas eu tô porque, falando, a gente admite às vezes, que quando eu tô existe. nesse meio da pauta, fica tão leve. Porque Não, eu existe um- entendi, Luan, mas a gente sabe da realidade. Sim. Você Sim. entende? A gente não fecha os olhos para o que de fato Tá, acontece. não vamos falar que não. essa realidade daqui dessa sala é a realidade total. Então tá, Concorda? eu quero trazer um ponto, por exemplo. Eu não vim desse ambiente tão tolerante. Boa. Eu não vim. Nem eu. Eu não vim. Eu vim do ambiente mais intolerante. Eu também. E boa parte dessa construção ou desconstrução, Perfeito. depende do prisma, é exatamente por conta da minha vida na música. Dessa maneira. Mais despojada, mais acessível, mais do povo, mais de todo mundo. Por conta disso, as pessoas ao meu redor começaram a entender que é possível viver em paz. Claro. Um exemplo, por exemplo, você gosta de acarajé? Não. Não gosta, mas Outro tem quem exemplo. gosta. Dá outro exemplo. Já usou comida dele, por exemplo, a comida Eu tenho dificuldade com pimenta. com- O acarajé, por exemplo, é uma comida típica, cultural. Sim. Sim. Mas existe a irmãzinha da igreja que faz acarajé e vende, ganha seu sustento. Claro. E tá tudo certo. É na isso. Bahia, Exato. tem até uma música do Saulo que fala assim, tudo certo na Bahia. A Bahia eu acho que é mais evoluída nesse sentido. Mas é por Então, conta que- de toda a cultura que cerca, né? Claro. Porque entende. Toda a cultura que Então, cerca. assim, e principalmente por eu ter vivido nesse ambiente, acho que do carnaval e tudo, e toda essa transição, porque É o que a gente consegue um dia- discernir, que a gente fala da religião, da exatamente. cultura. Com relação, eu tava num trio cantando e de Perfeito. repente eu largo aquilo tudo lá Perfeito. e vou pra uma igreja. Até E aí, porque- como é que ele vai alcançar as pessoas? Como é que, sem essa troca? Não, e como é mais. que Jesus... E mais entende? A assim, gente precisa é muito tá difícil, conversando. a falta de altruísmo, sabe? Eu acho que a falta de altruísmo, ela te coloca num lugar muito ruim quando você, acho que é muito hipócrita quando você quer falar de amor se você não é altruísta. Por exemplo, eu estava num lugar de intolerância, acho que a gente partilha desse contexto. Sim. Quando você está nesse lugar de intolerância, é difícil você ter acesso a outras pessoas e entender o que de fato acontece do outro lado. Claro. Quando eu me abro para entender como é o outro lado, então, por exemplo, o Luan veio de lá para cá, tô usando uma maneira Sim, figurativa. exatamente. Perfeito. Né? Não existe lá nem cá. Mas assim, o Luan veio de lá para cá, de um outro ambiente para um ambiente cristão. Então, quando ele vem para esse ambiente cristão, ele entende já que do lado de lá existe muito respeito, existe muito cuidado, existe muito carinho. Existem famílias como existem do lado de cá, corações como existem do lado de cá. Existem pessoas. Pessoas, seres humanos. Então, quando você está de um lado intolerante, você só vê esse lado, é uma bolha. Quando você se abre para entender o outro lado, é mais fácil de acessar. Quando você Sabe? respeita, É isso. é forçado você ser respeitado. Perfeito. Não tem jeito. Né? Perfeito. Então eu comecei a me entender nisso, assim, quando eu comecei a entender o outro lado. Falei, tá, por exemplo, historicamente, o que são religiões de matriz africana? Quando você está num lugar de intolerância, você não pode pesquisar. Porque não, isso pode te trazer um... Demônio pro lado da sua... Quando você está no lugar Mas de é respeito, isso. Pelo amor de isso é Deus. crescimento cultural. É interessante eu descobrir quais são os pensamentos de outras culturas, de outras religiões, de outras etnias. Isso só vai me trazer crescimento. Isso só é bom pra mim. Quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer, mais eu te respeito, mais eu te amo. Então acho que hoje, por tanto acesso, hoje por tanta partilha, hoje por tanta mesa, acho que eu consigo respeitar muito mais. Sim. E aí se torna mais fácil. Mas existe Essa ainda troca quem das não está nossas aberto para isso e a gente está diferenças tentando também, furar a gente essa acaba bolha. crescendo muito, assim, nesse diálogo. Só cultural. para aterrissar biblicamente essa questão, um exemplo. Jesus, a gente estava falando, ele veio para os seus, os judeus, mas eles não receberam. Sim. E a gente vê Jesus trocando ideia com uma mulher samaritana. Sim, não Depois a podia. gente vê Jesus, ele trocando ideia com uma mulher cirofenícia, que ela pede por um milagre, e aí Jesus fala, não é lícito que eu dê pros cachorrinhos. Ele fala dessa forma. E ela fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos donos. Tipo, e ele diz, eu nunca vi tamanha fé É isso. em toda a terra. Então, houve uma troca onde ele percebe que aquela pessoa também é digna de receber aquilo que ele tem a ofertar. Pela fé. Pela fé.
E ela é de outro contexto, é outra cultura, se referência outra coisa. Eles não poderiam sequer se falar, né? Os judeus, se fala a mulher samaritana, jamais. Como mulher já não poderia, sozinho jamais. E ainda a samaritana, que era um povo questão de inferior, respeito com a fé. jamais. E aí Jesus, ele tem essa troca, ele transmite. Porque vai chegar um tempo, porque a samaritana fala, mas o meu é o certo ou o seu é o certo? Religiosamente, eu estava perguntando. Sim. E ele fala, vai chegar um tempo onde verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não vai importar o templo, onde é. E aí Jesus tem essa troca, ele demonstra isso, que é o crer em Jesus Cristo, sabe? Então, como é que eu vou me colocar numa bolha onde eu não posso conversar com o meu diferente, sendo que Jesus, em todo momento, Mostrou nos que é seus 33 possível. anos, fez isso. Perfeito. Perfeito. Vamos falar de outro assunto, não diria delicado, mas Record. Vocês cantaram na Globo. Sim. Eu percebo a Globo se abrindo muito, com o Festival Altas Promessas, com lá no Altas Horas, não é isso? Festival não. Gente, que é muito É um concurso Isso. que eles fizeram lá, Sim. né? Lindo, lindo. É muito plural, né? Eles recebem, Muito! tipo, Inclusive, colegas, todas as amigos nossos, musicalidades. que inclusive regravou nossa música, Tom Carf, que eram dos jurados, e a Soraya Moraes, que era outra Altas Horas jurada. muito forte nisso Maravilhoso. aí. E o ganhador também, amigo É um nosso, sonho, Marcelo sonho real O pra Gonçalves. gente ganhador, tá com eu quero eles. mandar um beijo, aproveitar, Marcelo Gonçalves, que ganhou esse festival. Eu vi. Foi um dos responsáveis pelo meu crescimento musical. Perfeito. Foi ele que me inseriu nesse Perfeito. meio, enfim. Perfeito. Muito legal. O Ed Casa também tinha tinha que era o gospel com secular, Sim, sim. né? Agora fizemos Faustão também, recentemente. Ah, é? Na Band? Band, isso. Legal. E vai ter uma novela também com esse O Vai na tema. Fé já começou. Não, acho que é outra. A da Globo. Olha, Ainda vai ter maravilhoso. outro. É. Na Globo? É, que na tem Globo. até a cantora, a Sharon Menezes tá fazendo. Mas eu acho que vai ter. Fortíssima. Não, mas eu acho que vai ter Ou uma seja, novela. um espaço Ah, maior mais? ainda. Mais Eu aí. sabia. Obrigada, Léo. Léo Viu? do Léo. Eu tô trazendo informações novas. Mas a gente não vê isso na Record. Certo. Por quê? Léo, Eu sei que vocês não são da Record, mas eu queria entender. eu queria trazer Porque a Record é uma igreja, é uma televisão fundada a partir de um. É uma grande igreja televisiva. É uma televisão fundada após por um pastor, né? Sim. É oriunda de uma igreja, né? É uma emissora oriunda de uma igreja. É. A pergunta é por que não esse espaço lá dentro? É. Eu quero responder sua pergunta te trazendo uma outra pergunta. Posso? Pergunta pra mim? Eu quero. Tá. De frente com o Silas Simões. Léo, a gente tá falando aqui até agora sobre o quê? Sobre furar a bolha, não é isso? Eu acho que é exatamente isso que está faltando acontecer. Eu acho que as pessoas olham para a Record tanto como uma emissora cristã, tão como uma emissora cristã, que às vezes esperam muito que todos os cantores cristãos passem por lá. Mas eu confesso para você que vai chegar esse momento que a gente vai ter mais espaço lá. Eu acredito que isso pode acontecer. Mas eu também acho que é uma bolha que precisa ser furada ainda. Eu ainda entendo que dentro desse ambiente Record, ainda é muito velado qualquer tipo de cantor tão diverso e tão plural. Então, eu sinto essa dificuldade nesse sentido, de imagem, de diversidade, de linguagem. Então, eu acredito que é uma bolha a ser furada. Você está querendo dizer em aceitar o novo. Eu acho. Aceitar Aceitar o novo. aceitar o diferente. O diferente. O que era considerado anormal, que não é normal. é isso. Muito pelo contrário. Que Sabe por se quê? Não, tornou o novo sabe por quê? normal. Existem outras emissoras evangélicas, menores, claro, Claro. menores, mas que nós também não tivemos acesso. Ah. E em compensação, existem outras emissoras evangélicas que nós nunca na vida imaginamos que poderíamos entrar. E foi o lugar que melhor nos recebeu. Só para entender e para deixar claro, porque essas emissoras, e aí eu não falo só da Record, Sim. estão ligadas a determinada igreja. Sim. E essa determinada igreja é diferente da de vocês. Exato. É isso? Exato. Por E é exemplo, por isso que eles não acho que eu aceitam? acho que eu posso usar um nome aqui. Por exemplo, a gente Pode. foi na TV Novo Tempo, Aham. que é uma TV adventista. Tá. Os adventistas têm uma cultura muito diferente da nossa, do nosso estilo cristão. Então, eu nunca imaginei, enquanto preto no branco,
cantar numa TV adventista. Eles guardam o sábado, eles não comem carne de porco, eles não tomam café. Então, por exemplo, como imaginar que nós, dentro desse contexto, iríamos estar lá? Só que também existe o retorno do respeito. Eles nos convidaram com tanto carinho que a gente fez questão de entrar nos moldes deles. Claro! Não cantei de brinco. Escondemos as tatuagens. Você entende que assim, tem acesso, a minha Você música não quer chegou. impor nada. Não. E você entende A eles. mensagem vai chegar. É isso. É isso. O Entendi. propósito vai ser cumprido? Se Não tiver que usar importa. branco, preto, é isso. Meu propósito é maior que eu, Léo. Perfeito, Entende? perfeito. Meu propósito é maior que eu. E é isso, se adequar. Com certeza. adequar. Às vezes a gente luta tanto pra... Existem limites, sempre vai ter Claro. limites. Mas às vezes a gente luta tanto por coisas Milita por tanta coisa que é tão mínima, ínfima, assim, né? que Sim, gera assim, um abismo. Que é isso aqui, gente? É isso. Não faz É só isso, isso que pelo precisa amor de fazer. Deus. Mas foi muito Não legal. vai porque, ó, mudar a sua essência. Não vai mudar Foi tão legal que, por Exato. exemplo, o Luan tem tatuagem no pescoço, né? Foi muito legal que, tipo assim, as meninas, de uma maneira muito educada. Tá bom pra você? Vê se eu de deu. boa. Vê se tá legal. E ele aqui, tipo, Eu não vai, Como assim? quer Tá passar bom pra mais? você o quê? É porque Tipo assim, tamparam. eu queria Ah, entendi. pra esconder. Aí eu coloquei, ele falou, eu dificilmente Manga exponho. comprida. Eu sempre, qualquer igreja, eu também. prefiro cobrir. Ah, é? As minhas Mas coisas. Você não tem por onde? nada. Tem, Aqui. Mas aqui. são. Isso Nossa. foi só em uma ainda, tá? Foi muito engraçado, porque assim, meus pais não me deixavam fazer tatuagem. Aí a gente recebeu um patrocínio de tatuagem quando a gente entrou na banda. Aí eu sentei. olha que de pena, Aí eu foi muito engraçado. Aí eu uma banda sentei. gospel, tem uma parceria de Ai, meu tatuagem. Deus. Tá tudo... No estúdio gospel, Ai, no não tô estúdio entendendo nada. gospel, no estúdio gospel. Tatuador. Aí eu Tatuador? sentei. Tatuador, É só... Ele é cristão. Aí Só assim, eu não palavras. acreditava, eu não acreditava que era pecado. Li a Bíblia, blá, blá, blá. Falei, não é pecado isso aqui. Tatuagem questão de não é costume. pecado. É, questão de costume. Você tem com meus pais não gostam. Os meus também não. Pra minha Nem mãe os é coisa meus. de cadeia. Nem os As meus. minhas eu já tinha Os feito meus também não. antes. E no dia eu não senti vontade de exato. fazer. Eu não tenho tatuagem Aí se liga, nenhuma. sentei com os meus pais, porque ainda tava na casa deles. E eu considero dessa forma. Ah, tatuagem é pecado ou não? Ok, considero que não. Eu tô numa igreja que proíbe, eu Isso não aí, vou fazer. isso mesmo. Porque eu decidi estar debaixo daquela estrutura, não vou isso fazer. aí. Então eu já não estava numa estrutura que proibia, mas eu estava na casa dos meus pais e por respeito a eles eu perguntei se eles me abençoavam pra fazer. Por isso, eu era maior de idade, eu podia, mas eu preferi Claro. fazer isso. Ter essa segurança. Aí, ok, pedi pra meu pai falou assim, filha, já tá no seu coração, então você já tá tatuada. Tipo, não vai adiantar o que vem ou não. E aí, meu pai falou isso, ok, me abençoou. Tá bom, Minha mãe, então, com eu posso muita mesmo? dificuldade, É 7, me abençoou. Quando minha mãe me abençoou, eu falei assim, você não vai falar sobre isso depois. Ela tanto não falou que ficou uma semana sem falar comigo. Nem Só Mas falou assim, sobre nem e nem sobre sobre nada. você. E eu fiz 6 no mesmo dia. Ai, Então, tipo assim, já que Você pode... exagerou, né, cara? Antes que alguém volte atrás com essa mas é bênção. pequenininha. Tipo, são corações, entendeu? Os significados são muito legais. Muito legais. Eu tudo com significado. Mas você Mas- tapou a tatuagem, então? A maquiagem pra fazer- tapou. pra fazer a E TV. um mega A TV respeito. Templo novo, né? Templo. TV Novo Templo. É uma TV adventista. E aí foi tão importante pra gente estar lá. Então, assim, Record, se quiserem furar a bolha, nós estamos aqui. É. Aqui pra isso. É sabe? isso. E, assim, E esse nós tempo estamos vai prontos- chegar. E nós estamos prontos para nos moldar no que precisarem. Tem muito Mas eu só lançamento acho pra apresentar. que essa tua pergunta traz um ponto para você, Record, que tá assistindo agora a gente. Traz um ponto muito importante, Léo, que é o seguinte. Se você está sentindo essa falta, muitas outras pessoas também estão. Se essa é a fonte, por que não tem dessa água? Qual é a resposta para isso? Então, deixem essa água jorrar aí também. Se outras fontes estão se abrindo para que a gente possa falar do amor de Jesus em outros lugares que as pessoas não imaginavam, por que não nos lugares que as pessoas imaginam? Exatamente. Entende? É isso. É isso. Estamos É aqui para Deus, isso. né? E é só isso. Só isso. É simples, né? É É simples. simples, mas nós estamos aqui dispostos. Os programas que quiserem nos chamar, inclusive, se quiser agora já. Nossa, Eu já contei na parte da brincadeira. Vamos horas, tudo falar mais. dos planos para 2023? Eita, tem É muita isso, coisa. muita coisa. Vamos lá, falem.
A gente vai ter agora o lançamento de um DVD em março, né? Nós gravamos 2 DVDs. Isso, que chama Vertical. Tá lindo. Calma aí, mas e o demais. DVD da comunidade? Também. Calma, Mas é por muito partes, assunto. Léo. Eu tô tentando por partes. Mas é um esquenta pro Nação. O primeiro vai ser esse, que é algo vertical. O Silas teve essa brilhante ideia, porque é uma conexão nossa com o Todas as transcendente, músicas são com cantando Deus. para Deus, né? Por isso é vertical. Por isso, Isso, por isso vertical. é vertical. Ah, Tem um louvor, legal né? E foi isso. numa horizontal, casa- que é tipo assim, tipo, Sim. tá chorando por quê? Sim. Que a gente Horizontal, estou falando com você. ministrando Sim. Vertical, Entre estou falando nós, com né? ele. Isso. E Pra o vertical ele é vertical. pra ele. Isso. Perfeito. E aí foi numa Em casa, formato de célula, né? em formato de célula. Células é uma reunião Eu de sei, pessoas. eu Legal. sei. Mas caso você não saiba, eu sou aqui. Então explica o que é célula. Então, célula é uma reunião de várias pessoas dentro de uma casa, normalmente. Culto Pronto. no lar. Culto no lar. Então, foi muito bonito, porque foi muito rápido. A gente produziu o quê? 2 dias. Dois Foi dias. tipo assim, surgiu a ideia Pra no BH, fez sábado, audição das segunda-feira a músicas. gente já tava gravando. Tipo assim, É, teve foi música, loucura. O que teve uma acontece? música A que eu gente... escrevi, ele escreveu, né? Tipo assim, meu Deus, é agora, vamos gravar. Tá, acabou a música e já foi gravar direto. É o que acontece, Léo. A gente tem um empresário que é muito do maluco. Ah, é? Amande Lessa, ele tá sentado no sofá atrás da É. câmera aqui. Ele é muito louco. Então a gente passou muito tempo produzindo Nação Preto no Branco. Gravamos o Nação Preto no Branco em setembro, na favela da Serra, em Minas Gerais. E aí nós, depois dessa... A gente veio de uma correria de agenda, a gente tinha assim, o DVD foi, se eu não me engano, dia 18 de... 15 dia de 15 novembro. de setembro. Novembro. 15 de novembro. Nós passamos todos os dias antes do DVD ensaiando, produzindo, não. Fazendo agenda. Viajando Então a gente pelo viajava Brasil. de um estado pro outro, de um estado pro outro, de um Sem estado pro tempo outro, pra sem poder fazer parar, o sem próprio. voltar pra casa pra pegar roupa, sem nada. E o Nação foi um projeto totalmente elaborado de acordo com o que a gente faz no show. Isso. A construção em cima do que a gente faz no show. Com músicas inéditas, mas na mesma estrutura. Na mesma A gente estrutura. apresentou o show, foi moldando algumas coisas, vendo o que dava certo, o que a gente ia, que a gente precisava tirar, enfim, fizemos o Nação. E só deixando claro, que estrutura é essa de show? É porque a gente usa uma De diversidade repertório, muito né? grande de repertório. Então a gente queria construir um show que desse pra você chegar, dor nas pernas de tanto pular, dor nos olhos de tanto chorar, dor na Dor no boca de joelho de tanto tanto sorrir. querer ficar ajoelhado. Entendeu? De Então, cantar também o nosso junto. show é muito isso. Ele não é Pra todas um as formato idades. só. Então, Nação Preto no Branco tem Tem Pagodão da até Bahia. dancinha. Tem o quê? Tem Pagodão até da Bahia, dancinha. tem Tem até samba. dancinha. Tem TikTok? Tem TikTok. Como que é, Lu? Como que é? Vigia, ora, resista ao inimigo. Joga a mão pra cima e adora Jesus Cristo. Aí imagina todo mundo na Gente, favela maravilhoso! fazendo. E tal, todo mundo na milhão aqui, ó, Vigia, ora... Resista ao inimigo. E os mais conservadores, meu Deus! Não, mas justamente a Aí mensagem... Isso é coisa dele. Não, Isso é coisa de baiano. e a Isso é coisa de baiano. É pra vigiar, jovem. A gente É pra gosta. orar, é pra... Aí tem essa, tem resistir. uma outra que é um afrobeat, Nossa, é sobre isso, é maravilhosa. que é isso, é também. uma música que tem uma mensagem muito forte, mas ela é um afrobeat, uma batida Canta a parte completamente dela. africana. Refrão. É sobre isso, é sobre Cristo, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Simples. É sobre isso, é sobre Cristo, e tá tudo bem, e tá tudo bem. E ela fala que é sobre amar, sobre respeitar, sobre Sobre se se doar. entregar, se doar, e tá tudo bem. Pô, é muito bonita. A letra é Mas sobre isso. enfim, a letra é... Vem o Nação, Aí, mas Nação. essa Nação tem o esquento, que é o vertical. Aí a gente gravou Nação, foi pra casa, todo mundo aqui descansar, travamos nossas agendas. Gente, uma semana pra voz voltar, pra ficar em paz, curtir meus filhos, curtir a esposa, curtir o cachorro. Beleza. Quando a gente deita, literalmente, tá? A gente chegou em São Paulo, deitou a cabeça no travesseiro, Amande Lessa. Ô, gente, ele é nesse nível. Meus foguetes, seguinte. Eu vou morrer do coração. Eu vou morrer aqui. Eu tive uma ideia aqui, tem que gravar amanhã, Tô comprando passagem, vocês estão voltando pra Minas. A gente vai gravar aqui, o estúdio já tá certo. Preciso de 8 músicas, de 8 pra amanhã. Faz as músicas aí, meu Deus. A gente sentou em 2 dias, gravou outro DVD. Gente. E aí, ele passa na frente. e aí outra proposta, porque Que é o vertical. no Nação a gente vai ter essa diversidade, essa pluralidade musical, de gênero. Sim. Vai ter worship, vai ter muita coisa, estilos de adoração, porque é isso que a gente faz um show. Tá dando muito spoiler, gente. Mas no vertical... Mas o vertical. É, tem que ter. Mas o- Vai trabalhar pra mim, velho. Mas aí no vertical é essa coisa mais congregacional mesmo, devocional. É mais Quarto, pra você- fechar a porta, ajoelhar, chorar. Você e falar com Deus. Ah, são diferentes momentos. São. Então o De vertical vem entrega e primeiro de agora, conexão. em março. Tá lindo, 8 músicas inéditas, maravilhosas, composições nossas, parcerias com amigos nossos. Enfim, muito bonito.
Gente, é isso. Ah, já? Já acabou? Cara, Não, tenho coisas pra falar. Não. Agora você vai me ouvir, Léo. que incrível, cara. Que incrível. Coisa boa. Vocês são incríveis, vocês são maravilhosos. Obrigada. Agora eu entendi. Agora eu entendi todo o sucesso. Agora eu entendi todas essas marcas. Que também poderia ser bem menos, né? Poderia ser bem menos, mas vocês são incríveis. E eu acredito que vocês são isso. Foi isso que conectou vocês a tantos fãs, a tantas pessoas que não tinham esse contato com Deus. Parabéns. Eu quero que vocês se despeçam. Cada um, Luan, A Fábio, gente quer se Silas. conectar ainda mais. Vamos com lá, fala vocês. primeiro você, vai, fale. Gente, obrigado. Segue o Preto no Branco lá no Instagram, @Preto no Branco Banda. Me segue também no meu pessoal, @LuaFreitosOficial. Dos meninos eu vou deixar cada um falar pra ficar bonitinho. Tem muita novidade chegando. Vai lá no Spotify, ouve Preto no Branco. E aguardem para esse 2023 aí, vai ser maravilhoso a gente se encontrar em diversas partes do Brasil e do mundo também. E obrigado, Léo. Eu que agradeço. Obrigado, nossa. Eu que agradeço. Que paz. Gente, um beijo no coração. Foi maravilhoso estar com vocês, trocando. Espero que tenha atravessado a telinha e tocado o coração de vocês, colocado algumas dúvidas na mente, porque dúvidas são importantes mais do que as certezas. A gente espera demais ver vocês pelo Brasil todo, dar um abraço. A gente ama receber a galera no camarim, dar um abraço, um beijo, dar uma foto. Então, por favor, estejam com a gente, tá? Obrigada, Léo. Eu que por agradeço. essa troca mesmo, você é maravilhoso. Eu que Gratidão. agradeço. Nossa, incrível. E um parênteses antes do Silas. O meu Instagram é @eufadi, F-A-D-I, tá? A gente pode dar uma palhinha de Tá Chorando Por Quê antes do Silas terminar? Sim. Pode ser? É isso. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Não. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer, você precisa crer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Não. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. A gente pode te dar um abraço? Nossa. Caramba. Especial, Léo. E tudo vai passar. Obrigado. Isso é especial, irmão. Você não quer falar, não? Eu quero agora. Eles me deixaram pro final, Léo, porque eu não quero só falar, eu quero fazer, entendeu? Ai, meu a gente Deus. trouxe um presente Que foi muito isso? especial que eu vou pedir pra Que Fábio merda. entregar, porque ela foi a que mais causou na entrevista. Obrigado. Não, me perdoa. Brincadeira. O que acontece? Espero que você goste. É um presente que eu quero que você lembre da gente toda vez que você vê. Eu quero que você lembre do que a gente conversou. Quero que você lembre que todo mundo é aceito, que o coração que quer Cristo, de fato, o tem 24 horas, todos os dias. E é isso que a gente quer trazer aqui. Meu Instagram é @SilasSimõesOficial. Deixa o Léo chorando ali. Não, o que vocês fizeram comigo, cara? Eu quero muito agradecer por estar aqui, quero muito agradecer esse espaço, quero muito agradecer por caminhar com pessoas tão incríveis. Quero agradecer a Leide, que é uma querida, faz parte da nossa equipe, a Mandilessa, que é o nosso empresário, enfim, o Léo Dias, a você em casa, que a mensagem alcance vocês de maneira especial, que seja mais que uma entrevista, seja um momento para a gente parar, refletir, que a gente precisa furar bolhas, que a gente precisa ser
mais irmão, mais amigo, mais amor. Mais E é respeito. isso que Cristo quer de nós. Então, É isso aí. um beijo. Tô É feliz isso. demais, tô realizando um sonho. Obrigado. Conta Também. com a gente. Obrigado. Gente, até a próxima. Tchau. Se foi esse exercício aqui.